contar pra vocês como é que foi o primeiro mês do Teodoro. Na verdade, assim, acredito que tenha sido como 90% dos bebês por aí, né? Vários dias não foram fáceis. Eu acredito até que deu para identificar bem os períodos de pico de crescimento e salto de desenvolvimento, né? Porque eram dias assim que eu ficava bem nervosa e bem estressada, porque era aquela coisa assim de o bebê chorar e você tentar de tudo e nada acalmar. E nesses momentos, graças a Deus, eu tava com o meu marido para me ajudar, ou com a minha sogra, ou com a minha mãe, aí eu ficava mais tranquila. E também consegui espairecer um pouco, inclusive fazer as tarefas de casa acabam me ajudando a abstrair um pouco desse nervosismo do bebê ficar chorando e você tentar tudo que você pode e nada resolver, né? Enfim, eu fiquei muito assim estressada no começo, principalmente quando nos primeiros dias ele acordava, né, algumas vezes durante a madrugada, e nos dias mais críticos mesmo era aquela coisa assim, ele mamava e quando saía, né, colocava pra arrotar e aí já sujava a fralda e aí ia trocar a fralda e aí já queria mamar de novo. Então, e eram ciclos, assim, conversei muito com a minha doula, né, nesses dias, e eu falava pra ela, assim como as minhas contrações eram sem intervalo nas últimas horas, né, do trabalho de parto, o Theo também estava sem intervalo, porque era mamar, trocar fralda, mamar, trocar fralda, mamar, trocar fralda 3, 4 vezes seguidas, e aí é que ele dormia. E eram nesses ciclos, assim, que eu ficava mais estressada, assim, né? Porque, poxa, se ele tá chorando por alguma dorzinha, ou se ele tá com sono, ou qualquer outra coisa, outra pessoa pode resolver, mas se ele quer mamar, é só comigo. Então ficava só comigo, só comigo. E no começo meu marido também não... Ele tava com medo, assim, eu acho, com receio de trocar fralda, então trocar fralda era só eu também. Então ficou bem pesado pra mim, né, nos primeiros dias. E eu até cheguei a ficar com curiosidade, assim, de perguntar para outras mães uma outra coisa. Com que frequência que acontecem os acidentes de troca de fralda? Porque, gente, parece que ele adivinhava. Eu ia trocar fralda, quando eu terminava de limpar, colocava a fralda nova, ele fazia xixi. Isso quando eu não acabava de limpar ele e antes de pôr a fralda, ele vinha com aquele chafariz na mãe, né? Gente, várias vezes. Eu chegava a ser assim 2, 3 vezes por dia. Eu desde o começo já sabia daquela dica, né, mãe de menino, que na hora de trocar a gente põe alguma coisa em cima do pintinho para evitar que venha o xixi na gente. Mas mesmo assim tinha momentos que não tinha como adivinhar, né? E cocô também aconteceu várias vezes e às vezes era uma vez atrás da outra. Teve várias vezes que eu fui trocar e trocava 3 fraldas sem tirar ele do trocador, porque ele fazia uma atrás da outra. E nem adiantou, assim, eu fiz vários testes, né? Percebi que ele fez cocô, vai trocar na hora, acabava vazando, ele fazendo sem fralda. Ou eu podia esperar 10 minutos, podia esperar meia hora, né? Fiz vários testes e não adiantou. Sempre acontecia seguido esses acidentes. No começo também eu acho que muitas vezes eu não estava colocando a fralda direito, porque várias vezes vazou xixi. Fui testando, né, fraldas diferentes, tentando apertar um pouquinho mais, afrouxar um pouquinho mais, né, na hora de colocar a fralda. Até que agora eu acho que eu elegi a fralda que eu prefiro, que é a nova Pampers, né? O Theo ainda tá usando RN, essa RN da nova da Pampers, inclusive, ela é um pouquinho maior, então essa tá servindo tranquilamente nele. A última vez que a gente foi no pediatra, né, a primeira e última por enquanto, ele estava com 19 dias, se eu não me engano, e estava pesando 4 quilos. Então, assim, ele com certeza já está por volta de uns 5, se já não passou de 5 quilos.
E assim, tá pesadinho, mas ele é muito comprido, então ele é magrinho. É muito engraçado, ele é só cabeça e barriga. Mas ele é bem comprido, então os membros assim são magrinhos, né? O que mais? Ele já ensaia, né, uns sorrisinhos, é a coisa mais linda do mundo. Ele é a cara do pai dele. De mim ele não tem nada, acho que nem o branco do olho, né? Puxa totalmente a família do pai dele. E assim, os momentos que ele tá calminho, que daí a gente consegue ficar calmo também, são deliciosos, assim, eu amo ficar com ele no colo calminho. Agora nos últimos dias ele tem ficado mais desperto, né? Um pouco mais de tempo acordado. E esses momentos assim são uma delícia. Mas outra coisa que acontece bastante, assim, já me disseram, né, outras mães que aconteceu igual com os bebês delas, que assim, ó, ele chora muito na hora de trocar fralda. Ele chora, agora nos últimos dias ele até tá, em algumas trocas ele se fica calminho, né, não chora. Chora muitas vezes no banho também. E, gente, a gente fica assim, meio assustado. Agora eu até tô acostumando, mas tem vezes que ele chora até perder o fôlego. Ele fica com a carinha vermelha, roxa e perde o fôlego. Mas agora eu já tô conseguindo, já me acostumei um pouco, né? Tô conseguindo manter mais a calma, né? Quando isso acontece, viro ele de ladinho, ele recupera o fôlego e tal. Mas no começo, a primeira vez que eu vi isso acontecer, eu fiquei apavorada. Então, assim, a gente tentava, né, várias coisas para tentar evitar dele chorar dessa maneira, ou para ele não ficar tanto tempo no peito, porque às vezes eu percebo que, sei lá, o peito secou e ele continua ali, troca de peito, mas parece que ele não engole, parece que ele só fica ali chupetando mesmo. Então a gente optou por testar, né, dar chupeta para ele. Eu tinha comprado até uma dos Estados Unidos lá, que eu pesquisei bastante sobre chupeta, dizia que era o melhor modelo, não sei o que. Comprei bem mais barato, né? Mas aquele modelo ele não pegou. Aí eu tinha ganhado de um colega de trabalho, que ele tem uma lojinha de coisas, de artigos de bebê, e ele tinha me dado uma chupeta... tinha dado uma chupeta da Man de presente. E aí eu testei essa e graças a Deus ele pegou. Então, quando ele tá mais... Geralmente assim, depois que ele termina de mamar, que eu percebo que ele ainda tá querendo ficar sugando, né? Chupetando, no caso. E que eu acredito que ele já tá com sono. É só dar a chupeta, ninar ele um pouquinho, que ele fica com a chupeta tranquilo, mas assim, ele pega quando ele quer. Se ele não quer, ele larga e a gente não fica insistindo, porque é melhor até ele não ter o vício, ele usar só nesses momentos de necessidade mesmo. E o que mais que eu queria contar pra vocês? Eu tô tendo que usar os bicos de silicone, né, pra amamentar, porque os meus bicos do peito são planos, né, eles são pequenos. Então, volta e meia eu tento fazer o Theo mamar sem os bicos, mas ele ainda não consegue. Então, eu ainda tô usando, mas eu tenho até que gostado, assim, agora eu já me acostumei. No começo eu achava super chato. Quando ele chorava de fome, eu já ficava, tem que dar logo, mas é todo ritual, né? Tem que pegar o bico, colocar e tal, tem que ficar esterilizando e tudo mais. Mas agora até que eu já tô acostumando, mas eu quero muito que ele consiga, daqui a um tempo, mamar sem usar esses bicos, né? Que mais? Ele continua dormindo no carrinho, né? Porque eu acredito que é mais aconchegante do que o bercinho portátil que eu tinha deixado no meu quarto. A gente até desmontou ele. Então, ele tem dormido no nosso quarto, no carrinho, por enquanto. Eu acredito que por volta dos 3 meses, que é quando dizem que o bebê dorme a noite toda, é que a gente vai colocar ele no quarto dele. A gente tem babá eletrônica e tudo mais, mas por enquanto ele tá dormindo com a gente.
Ultimamente ele tem dormido até que direto, assim, à noite, digamos, de meia-noite às 6 da manhã, ele dorme direto. É bom que a gente consegue descansar. E ele faz uns intervalos assim, ele dorme 2, 3, 4 horas durante o dia, acorda, mama, fica umas 2, 3, 4 horas acordado. E assim vai. A gente tem dado banho nele à noite, né, por volta de 7, 8 horas, porque eu quero acostumar essa rotina com ele, porque eu vou ficar sozinha em casa depois, né? Meu marido agora tá de férias, mas no comecinho de fevereiro ele volta a trabalhar e eu vou ficar sozinha. Então, como é um pouquinho complicado organizar tudo ali para dar banho, montar a banheira no banheiro, higienizar, encher e tudo mais, estando sozinha, ainda mais se de repente o bebê estiver chorando. Porque outra coisa também é que agora é que ele tá começando a ficar tranquilo, acordado, sem estar no colo. Que geralmente ele fica chorosinho e quer ficar no colo, né? Quando tá acordado. Então, por esse motivo, a gente tá tentando acostumar ele a tomar o banho à noite. Porque aí quando meu marido estiver trabalhando, a gente deixa pra dar banho nele quando meu marido chegar em casa. Que aí no banho ele me ajuda. Isso também porque ainda o Theo tá meio molinho, né? Não sustenta a cabecinha, o pescoço ainda. Mas eu quero também testar dar banho nele comigo no chuveiro, né? Se for assim, aí fica mais prático, né? Mais fácil ainda. Então, vamos ver como é que vai ficar. Bom, sobre mim, a minha recuperação foi incrível, né? Eu levei 2 pontinhos internos, né? Não tive laceração no períneo, graças a Deus. Foi só a laceraçãozinha que eu levei ponto só porque pegou num vasinho que tava sangrando. Então a enfermeira achou melhor dar o pontinho ali. Com 5 dias pós-parto, os pontinhos caíram. Eu fiquei alguns dias andando um pouquinho, né, estranha, porque, poxa, mexe com ossos da região da bacia e tudo, então tava um pouquinho difícil. Mas assim, agora já tô me sentindo 100% com relação à recuperação, né? E eu tinha chegado a 102 quilos no final da gestação, e agora então eu já eliminei 11 quilos, né? 2/3 já foi. Eu acredito que esses 2/3 é aquilo de acúmulo de líquido, o próprio líquido amniótico, excesso de sangue circulando no corpo, o peso do bebê. E esse 1/3 que falta, eu acredito que foi de engordar mesmo, né? Que foi de gordura, que agora eu vou ter que ralar para perder. Mas eu tenho fé que em alguns meses eu consiga chegar num peso legal. Eu tava pesando 85, né, quando engravidei, então a minha meta inicial é voltar aos 85. Agora eu tô pesando 91. Então é voltar aos 85 e com o passar do tempo chegar pelo menos aos 75. Vamos ver se eu consigo. A amamentação. Por alguns dias foi um pouco complicado, não tive rachadura, não chegou a sangrar, mas chegou a cair a pele assim do bico do peito, né? Ficou super sensível, que por alguns dias eu não podia, saindo do banho, eu não podia nem passar a toalha assim sem querer, porque doía pra caramba. Teve um dia só que eu chorei bastante de dor amamentando. Mas assim, tem que suportar, porque eu sei o quanto é importante para ele a amamentação. Até 6 meses eu quero livre demanda e leite materno exclusivo. Depois pretendo continuar amamentando até 1 ano e meio dele, né? Vamos ver como é que vai funcionar. Eu sinto ainda muita falta de dormir de bruços, porque na gravidez não dava por causa da barriga e agora não dá por causa do peito. Porque, gente, eu tenho até que bastante leite e eu tenho que usar direto aqueles absorventes, né, protetor de seio, porque vaza pra caramba.
eu tenho que sair do banho e já, primeira coisa, pôr o sutiã e colocar o absorvente, porque senão fica pingando, escorrendo, é uma meleca. E é uma delícia amamentar, com certeza. Tá com ele aqui pertinho, aquele olho no olho, aquela ligação que cada dia se fortalece, né? É muito bom. E a gente tem que aguentar as partes ruins, né? É um pouquinho desagradável, às vezes dá umas fisgadas, ou às vezes quando a gente sente que o peito tá enchendo, ele meio que queima, assim, é engraçado. Quando tá muito cheio também fica um pouquinho dolorido, mas é tudo normal, tá tudo indo bem, tudo funcionando. O meu marido me ajuda muito, gente. Eu tô assim, realizada, que ele é realmente um paizão. Eu falo isso o tempo todo pra ele. Ele diz: eu ainda acho que eu faço pouco, eu deixo tudo pra ti. Ele ajuda a arrumar a casa. Ele, quando eu tô nervosa, ele fica com o Theo. Eu termino de dar mamar, ele põe o Theo pra arrotar e faz ele dormir. Então, assim, ele tá sendo um super pai, um super parceiro, tá ajudando pra caramba. Enfim, meninas, eu acho que é isso. O vídeo já deve estar super longo. Mas eu acho que do primeiro mês, assim, o que eu tinha pra contar era isso. Eu espero que eu consiga fazer os updates com regularidade, pelo menos, né? Pra contar as novidades pra vocês. E ele tá aqui, dormindo agora no carrinho na minha frente. E é isso aí. A gente vai se falando, né? Então, beijos e até o próximo. Tchau!